Como regularizar um condomínio horizontal perante o Corpo de Bombeiro? Essa dúvida é muito frequente de vocês aqui no grupo e inbox, e hoje eu queria trazer mais luz, né? Dar mais luz a esse tema. Cláudio, eu preciso fazer um condomínio horizontal, preciso regularizar ele no Corpo de Bombeiro, tendo em visto que todas as residências que estão lá são unifamiliares, e nós já sabemos que residências unifamiliares são isentas de apresentação das medidas de segurança perante o Corpo de Bombeiros. Para a gente bater o martelo nisso, eu preciso dar um passo atrás e voltar a algumas definições com vocês. A primeira coisa que eu queria só ratificar aqui, confirmar com vocês, é a diferença óbvia, né, é do condomínio vertical para o condomínio horizontal. O condomínio vertical são os edifícios de apartamentos, são os prédios realmente, correto? E os condomínios horizontais são como este aqui, dessa foto, são as residências unifamiliares compostas em uma área delimitada, porém são residências em terrenos, né? Ditos em terrenos. Não são, cada residência é para uma única família, não são de uso multifamiliar. E essa definição de unifamiliar, multifamiliar, qual o grupo que se ocupa, está no nosso decreto. Se nós olharmos então aqui no nosso decreto, em especial na tabela aqui, na tabela A, desculpa, na tabela A não, tá? Na tabela 1, mas o grupo A, ele é de uso exclusivo, ó, grupo A, assim que nós classificamos as edificações, tá, gente? Vocês já viram, mas eu vou voltar a bater nesse ponto com vocês, porque é de extrema importância classificar corretamente. Eu já falo, vocês sabem disso, eu falei várias vezes, de nada adianta saber fazer cálculo de hidrante, de sprinkler, se nós não sabemos classificar corretamente. O maior erro, assim, ó, de longe, é a classificação errada nos projetos, tá bom? Então, o grupo A fala sobre as residências, e aí ele tem aqui, ó, a ocupação residencial, e ele me dá 3 divisões, tá bom? A1, A2 e A3. O grupo A1 são as habitações unifamiliares, e nós vimos nas aulas anteriores que a edificação unifamiliar ela é isenta do Corpo de Bombeiro. E quais são as edificações unifamiliares, a habitação unifamiliar? São as casas térreas assobradadas, isoladas ou não, e aqui vem a principal dúvida que surge, tá? Condomínios horizontais. Logo, condomínio horizontal, um condomínio horizontal é uma edificação unifamiliar. Mas e aí, Cláudio, faço ou não o AVCB para o meu condomínio? Já chego lá com vocês, deixa eu só aproveitar que eu já estou falando do grupo A, vou matar as outras duas subdivisões, que é o A2, habitação multifamiliar, que são os edifícios dos apartamentos, né? Eu já mostrei na foto anterior para vocês, são os edifícios, são os prédios. Habitação coletiva. O que é habitação coletiva? São os pensionatos, os internatos, alojamentos, mosteiros, conventos. Aqui, cara, é muito importante, com capacidade máxima até 16 leitos. Se você tiver algo mais de 16 leitos, você sai da ocupação do grupo A para o grupo B, porque aqui, ó, o B1 é o hotel e assemelhado, ou seja, tudo que é da divisão A3 com mais de 16 leitos. Tá bom? Olha a importância de classificar corretamente. E muda, se você olhar na tabela lá, vai mudar drasticamente as medidas de segurança exigidas para o grupo residencial, que é exigido para um hotel ou assemelhado, tudo bem? Porém, o que eu quero me ater hoje aqui com vocês nessa discussão é condomínios horizontais. É considerado uma residência unifamiliar. Por que que eu tenho que fazer ou quando que eu tenho que fazer o AVCB para essa edificação? E mais, como que eu apresento o AVCB para essa edificação? É um PT, é um PTS, é um CLCB, é um AVCB? Como que é isso? Como que funciona isso? Como que eu apresento isso para o Corpo de Bombeiro? O que está acontecendo muito entre vocês, que já são meus alunos, tomar comunique-se por apresentar alguns projetos de condomínios horizontais como projeto técnico simplificado, sendo que deveria ser PT. Deixa eu mostrar isso aqui agora para vocês na nossa aula de hoje. Então, só ratificando, então, o grupo A é o grupo residencial, unifamiliar, o que é unifamiliar? É minha casa, sua casa, o condomínio horizontal, tá? Perdão, bati no microfone. Horizontal, o condomínio, deixa eu ver se está gravando para eu não perder a nossa aula. Tá. Condomínio horizontal,
O multifamiliar é o grupo A2, que nós vimos lá, né? A tabela do A2, perdão de novo. E a multifamiliar é o A3. Lembrando, A3 eu tenho limite de 16 leitos. Tá bom? Tenho esses números no radar, eu não preciso decorar, vocês precisam saber aonde olhar, aonde buscar essa informação quando vocês forem fazer uma breve vistoria. Tá joia? E é muito importante eu classificar corretamente esse meu grupo. Então, eu vou fazer uma habitação unifamiliar em um condomínio horizontal. Faço PT ou PTS? Não sei. Nós temos que classificar corretamente. Lembrem-se da importância de classificar corretamente. Se vocês precisarem rever aquela nossa aula, vocês lembram que eu gosto de abordar 9 tópicos na classificação, que vai da ocupação, altura, metros quadrados, carga de incêndio, risco especial, se está isolado ou não está isolado, número de pessoas. Com isso, eu consigo fazer já uma pré-vistoria ou um orçamento mais eficiente. Vocês vão fazer um orçamento mais eficiente. E se vocês errarem na classificação, não é só o Comunix o problema. O problema é que, às vezes, a edificação vai exigir mais trabalho, que é o caso desse que nós vamos estar tratando agora, vai exigir mais medidas e vocês terão que renegociar o preço com o cliente de vocês por ter passado errado. Então, precisa classificar corretamente para a gente saber como regularizar a forma de apresentação e principalmente passar um orçamento correto. Então, como regularizar? A primeira coisa que eu preciso saber daquele condomínio horizontal, qual é o tamanho dele? Se a área dele é maior ou menor de 750 metros. Se a área for se a área for menor de 750 metros, isso é bem tranquilo, vai ser um projeto técnico simplificado. PTS, um projeto técnico simplificado. Ratificando novamente, só para lembrar as informações, quando que eu faço que é um projeto técnico simplificado e quando que eu faço um PT? Um projeto técnico simplificado são áreas menores de 750 metros quadrados. O que mais? Altura menor de 12 metros quadrados, desculpa, de 12 metros lineares. E menos de 3 pavimentos, ou melhor, até 3 pavimentos, tá bom? Logo, edificações até 3 pavimentos. Isso aqui vai ser um projeto técnico simplificado. E qual que é o benefício do projeto técnico simplificado do PTS frente ao PT? O primeiro benefício é a simplicidade, literalmente, de se fazermos esse projeto. No estado de São Paulo, basta nós entrarmos no Via Fácil, clicarmos aqui em solicitações, vistoria, projeto técnico simplificado, primeira vistoria e fazermos o preenchimento das demais informações, emitimos RT, tudo conforme nós já falamos no curso. E no projeto técnico, eu tenho que vir aqui em análise de projeto, primeira análise. Na prática, a grande diferença é que no projeto técnico simplificado eu tenho uma única fase, que é a fase de vistoria. Eu vou entrar, vou preencher os dados do sistema de Via Fácil e o bombeiro vai lá fazer a vistoria ou nem vai, como é o caso do CLCB, ele está indo, é feito por fiscalização ou amostragem, tá bom? E no caso de, se a edificação for maior de 750 metros, se o meu condomínio vertical for maior de meu condomínio horizontal, desculpa, condomínio horizontal é o tema da aula, tá? Se ele for maior de 750 metros, eu vou ter duas fases. A primeira fase é a análise do projeto técnico. Então, enquanto no PTS eu não preciso fazer o projeto técnico, na fase do projeto técnico, eu preciso apresentar o projeto técnico. Eu preciso colocar todas as medidas de segurança, seja extintores, hidrante, sinalizações, tudo em uma planta, como essa daqui. Eu preciso colocar tudo em uma planta, um projeto técnico como esse daqui, colocar todos os elementos necessários pelo projeto técnico, corte, fachadas, elevações, quadros de áreas, detalhes. Todos esses detalhes não estão por acaso aqui, são detalhes obrigatórios que eu tenho que apresentar perante o Corpo de Bombeiro. Então, a grande diferença de um projeto técnico simplificado e um projeto técnico é essa. O projeto técnico simplificado é mais rápido. Se for um CLCB em 7 dias, você já consegue emitir e entregar o seu AVCB, o CLCB para o cliente, a licença para o cliente. E se for um projeto técnico, serão 30 dias somente de análise em São Paulo, na DAC. Lá em São Paulo, serão só isso aqui. Serão 30 dias de análise
E é dias corridos, tá bom? Análise 30 dias corridos, tá? Não, corridos não, 30 dias úteis, ou seja, beira 46, 47 dias, tá bom? E depois a vistoria, que vai ser um CLCB também, eles têm 30 dias. Está sendo menos tempo, o bombeiro está fazendo menos tempo, porém, eles têm 30 dias. Então, muda o tempo, muda o orçamento. Se você classificou corretamente, era algo que você falou que ia ser um PTS e é um PT, você vai ter um custo a mais e você vai ter que renegociar isso com o teu cliente. Ou você acha que é fácil fazer uma planta dessa? Se o teu cliente te der sorte de te entregar uma planta dessa, você está bem, mas na maior parte das vezes o cliente não tem, já não tem mais. E outra coisa que eu queria só lembrar aqui, nós temos que diferenciar projeto arquitetônico do projeto PPCI. São coisas diferentes, que vocês, responsáveis técnicos, têm que passar diferente para o cliente de vocês. Tá? O projeto arquitetônico é diferente do projeto técnico. O projeto arquitetônico, ir lá bater régua, medir, entrar no Google Maps, fazer o que cada um precisa fazer, é totalmente diferente do projeto de PPCI. Depois de eu ter, a primeira fase é eu ter o projeto técnico pronto, desculpa, projeto arquitetônico correto, com as medidas fiéis, na escala de 1 para 1, comunique demais que eu tomo. Ah, Cláudio, mas a implantação pode ser diferente, conforme na IT 01, mas via de regra, todas as plantas de 1 para 1, não temos mais tamanho de folhas, tá? Conforme eu mostro na aula para vocês. Cara, por falar em mostrar na aula, a Rosana me deu um puxão de orelha sobre isso aqui. Ela me mandou, ela me mandou relatório dos alunos que já assistiram essa aula e é ínfimo perto de vocês que estão aqui no grupo. Eu queria ratificar, lembrar novamente vocês, confirmar realmente, pedir para vocês assistam a aula de hidrante. Essa última aula que está lá é a última aula, projeto de hidrantes e cálculo na planilha. Assistam essa aula. Embaixo dessa aula, olha só, essa aula, somente a primeira aula, são duas partes, somente a primeira parte. Eu estou falando, pessoal, isso aqui é o curso completo de vocês, correto? Eu só estou falando da parte de hidrante, daquela aula extra que eu dei empilhando algum conhecimento para vocês. Não resumindo, porque deu quase 7 horas de aula, mas empilhando um pouco mais de conhecimento para vocês. Só essa primeira parte tem 3 horas e 23 de conhecimento, e não é lendo IT, é conhecimento do dia a dia. Então aproveitem, assistam essa aula. Eu falo de escada, cara, vai abrir muito o radar de vocês. E mais do que isso, aqui está o modelo do projeto, tá o tutorial para exportar para DWF, tá aqui como baixar o leitor de DWF para confirmar antes de mandar para o bombeiro. Eu mostro como fazer isso, mostro os erros que dá, né, quando nós enviamos para o bombeiro sem conferir, modelo da planilha de cálculo usado por mim, a RT, quais os elementos que tem que ter na RT de projeto, formulário de segurança combate incêndio assinado, memorial básico de construção, memorial de cálculo hidráulico, a planta de DWF e mais modelos para vocês. Assistam a estas aulas, tá? Eu vou estar chamando individualmente quem ainda não assistiu e lembrando para vocês assistirem antes de mais nada. Vai empilhar muito conhecimento para vocês, tá joia? Então ela tem duas aulas. Primeira parte, tá? duas partes. Primeira parte, 3 horas e 23 minutos. E a segunda parte, que a gente fala do cálculo, com 4 horas de aula. Cara, eu sei que são muitas horas. Somente um módulo tem 7 horas de aula. Mas vale muito a pena você escutar no teu carro, dirigindo, qualquer coisa assim. Porque eu falo de eu passo muitas informações ali que você vai virar a chave. Você fala assim, eu sabia que precisava fazer isso, mas não sabia como olhar. Eu sabia que eu precisava dimensionar o hidrante, mas não sabia como fazer. Aí eu entendi agora quando que tem ou não tem que ter o acesso da viatura. Vai virar muito a chave na sua cabeça. Então, assista esta aula e depois me dá o feedback. A Rosana me passou a lista, tá gigantesca a quantidade de alunos que não assistiu ainda. Eu vou estar pedindo realmente para vocês assistirem, pois vai fazer diferença. E aqui é o que eu estou querendo dizer. Então, se você passar um orçamento errado, orçou lá como PTS, sendo que é um projeto técnico, como que você vai fazer? Vai voltar atrás para o teu cliente? Entende? Vai falar, vai renegociar o preço. Você tem que renegociar, porque a planta arquitetônica ela é muito trabalhosa para ser feita. Ou talvez não seja você que faz, talvez seja um teu parceiro, um engenheiro arquiteto, ou uma pessoa que trabalha para você, que vai lá fazer. Tem um custo disso. Você tem que realmente renegociar. Mas é muito melhor, em vez de você ficar comendo bola, você saber exatamente quando que é um PTS e quando que é um PT, mesmo para uma edificação de residências unifamiliares. Sobre elas ser unifamiliares,
Por que que eu tenho que regularizar ela, Cláudio? Basicamente é pelo seguinte, gente. Deixa eu mostrar aqui para você neste... Acho que não foi o melhor, hein? Mas vem cá, vou tentar mostrar aqui para você. Tá bom? Deixa eu só centralizar. Então, vamos delimitar aqui uma área aqui do condomínio que é bem próximo do real, tá? Então, isso aqui é um condomínio residencial de casas unifamiliares. Morar no matinho é diferente, né, pessoal? Vocês da capital aí falam assim, nossa, quanto verde. É bem diferente mesmo, gente. Então é mais ou menos isso aqui, tá? Aqui é a entrada. Aqui é a entrada e aqui é a residência. Então, eu vou lá, construo a minha casa aqui. Construo minha casa aqui, não tem nada de errado. Você constrói a sua casa aqui, 2, 3 pavimentos, sem problema algum. Eu construo minha casa aqui sendo unifamiliar, não vai ter problema algum, pessoal. Não precisa regularizar. Isso aqui é o nosso condomínio, ele está fechado, o nosso residencial, né? Ele está fechado e não tem problema algum isso aqui acontecer. Todas as ocupações daqui de dentro são o quê? Residências unifamiliares. O problema começa a aumentar quando eu falo, nós precisamos fazer uma guarita e colocar aqui dentro o controle de pessoas. Quando eu faço a guarita, eu saio automaticamente do meu unifamiliar para eu ter o que aqui? Prestação de serviço. Entendem? Eu vou ter lá uma pessoa que vai ter uma assalariada, ficar lá, talvez ela seja do próprio condomínio, ou às vezes terceirizada, não tem problema. Eu vou ter lá, se eu salvo memória, desculpa isso aqui, vou colocar, mas a gente tem que. Um D1, um local de prestação de serviço, tem que confirmar no decreto, tá? Um D1, um local de prestação de serviço. Então, aqui agora eu tenho edificações mistas. E eu saí da minha residência, da minha residência unifamiliar, do meu conjunto de residências unifamiliares. Eu tenho agora aqui uma prestação de serviço. E é muito comum também termos o quê? Neste condomínio? Um salão de festa, uma piscina, uma outra área de uso comum, tá? É muito bom, é muito comum eu ter aqui, ó, piscinas, saunas, e principalmente o que é mais comum mesmo, salão de festa. Salão de festas. O salão de festas é grupo F, F6, tá? Preciso de dimensionamento de saída de emergência, preciso de mais detalhes. Logo, eu saio de um local que era exclusivamente minha residência, sua residência, para termos locais comuns dentro desse condomínio e, muito possivelmente, temos aqui um local de prestação de serviço. Mas ainda aí, tudo tranquilo, porque muitas vezes eu tenho aqui, ó, 20 mil metros quadrados, 30, 47 mil metros quadrados, que é comum aqui na nossa região, tá? Ou mais do que isso, 47 mil metros quadrados, e eu tenho a minha piscina, o meu salão de festa aqui, ele é de apenas, deixa eu colocar em vermelho aqui, ele tem, por exemplo, apenas 80 metros quadrados, tá? Ele tem 80 metros quadrados e a minha guarita ali é ínfima, cara. Ela é pequenininha. Ela tem, às vezes, 15 metros quadrados ou menos, tá? De área construída. Logo, 15 mais 80 vai dar aí 95 metros, menor de 750 metros. PT ou PTS, pessoal? E aqui, então, deu 95 metros quadrados, certo? PT ou PTS? Bom, menor de 750 metros é projeto técnico simplificados. Então, é muito comum vocês apresentarem um PTS, um projeto técnico simplificado. E era assim. Só que isso mudou em 2018. Eu quero mostrar para vocês, então, aqui no nosso... Deixa eu só mostrar para vocês agora o erro de vocês. PT ou PTS? 95 metros quadrados. Deixa eu só anotar isso até isso aqui. Então, a nossa área lá ficou sendo menor de 750 metros. Confere? Não queria colocar ali. Vamos colocar formas de apresentação. Boa. Ela é menor de 750 metros, deu 95 metros quadrados. A nossa ocupação é uma edificação térrea
tanto a guarita quanto o salão de festa é térreo, ok? Térreo, beleza. PT ou PTS? Se a somatória das residências forem menor de 750 metros, Cláudio, mas agora inclui a residência? Sim, inclui a residência. Mas as residências não são unifamiliares? Sim, são unifamiliares. Mas apegue só esse conceito. Se a somatória das residências, se a somatória de todas as residências for maior de 750 metros, é PT, mesmo que seja apenas 15 metros da guarita. Vou repetir então. Se a somatória, incluindo a área das edificações aqui do meu condomínio, for maior, e aqui obviamente que é maior, tá? Maior de 750 metros, eu apresento um projeto técnico, mesmo que a minha guarita seja de apenas, e o meu salão de festa seja apenas de 95 metros quadrados. Tá joia? E aqui é o principal erro. Por quê? Porque antes isso aqui era regularizado como CLCB, como PTS. Se nós olharmos aqui a nossa IT01, a nossa instrução técnica 01, que fala das validades. Eita, cadê a minha instrução técnica 01? É isso mesmo. Ó, o grupo residencial, habitação unifamiliar, multifamiliar e coletiva, ela tem a validade do CLCB e do AVCB de 5 anos. Lembrando que um PTS ele pode ser CLCB ou AVCB. Eu ainda vejo aluno meu errando isso, falando que PTS é só CLCB. Não, PTS pode ser um AVCB e um CLCB diante daqueles itens que estão na IT42. Se vocês tiverem dúvidas, pode me chamar que eu já respondo quais são, quando que muda isto, quando que um PTS deixa de ser CLCB e passa a ser AVCB, tá bom? Aqui é 5 anos. Antes era um pouco menos, a idade foi aumentando, porém, as edificações que estão sendo regularizadas agora, elas são de... agora, ela pode ter sido a última vez que ela foi renovada como CLCB. E aí o cliente quer o quê? Um CLCB. E aí você vai chegar lá, é um condomínio gigantesco como este daqui, a última vez ela foi regularizada como CLCB, e você não pode comer bola de falar para ela que é um CLCB, porque o CLCB é muito simples de ser feito. Lembre-se, um PTS é muito simples de ser feito. Eu vou chegar lá, vou preencher a vistoria minha, basicamente vou emitir a RT de instalação e manutenção dos equipamentos, instalação e manutenção dos equipamentos, certo? Vamos emitir RT, vamos fazer a pré-vistoria, aliás, faz a pré-vistoria, muito importante, hein? Você só deve preencher RT de instalação e manutenção de combate a incêndio depois que tiver certeza que as medidas de combate a incêndio estão lá devidamente instaladas. Se houver gás, seja ele GLP ou GN, vocês fazerem a RT de gás. E o teste de estanqueidade é muito importante para verificar se tem um vazamento. E nós fazemos, se precisar de brigada, o caso de brigada agora é bem específico, a maior parte dos PTS não precisam de brigada se for menos de 250 pessoas, conforme está no nosso decreto. Nós precisamos vir aqui no nosso decreto, subimos aqui para a nossa tabela 5, descemos para a nossa tabela 5, aqui, nós vamos ver aqui que a nossa brigada de incêndio apenas para o grupo F, porém, tem aqui em cima do 5 aqui do X, né? Do brigada de incêndio, número 4. Se olhar o número 4, exigido apenas para lotação superior a 250 pessoas, tá bom? Então, somente quando for 250 pessoas. Então, o CEMAR e a brigada de incêndio diminuiu, quase zerou essa cobrança para edificações menores de 750 metros, mas precisam classificar isso corretamente, combinado? E aí, você classifica isso tudo corretamente, entende que agora, antes, ela foi regularizada CLCB, porém agora na renovação, a somatória das áreas deu mais de 750 metros e você deve regularizar como um projeto técnico. Cláudio, onde está escrito isso, que não é como CLCB e é como projeto técnico que eu devo regularizar? Está escrito aqui, olha só, no Corpo de Bombeiros, meu site, Corpo de Bombeiros, segurança, legislação para consulta, em vigor, consultas técnicas em vigor, tá aqui, ó, a consulta técnica número 3 de 2018, condomínios residencial horizontal, tá? E aí, se vocês abrirem lá
o condomínio residencial horizontal, vai estar aqui a resposta da consulta técnica, aonde fala assim, ó, os condomínios residenciais com área superior a 750 metros devem ser regularizados por meio de projeto técnico. Então, a conta para vocês ficou simples. Se for menor de 750 metros, projeto técnico simplificado, vistoria, emite as RTs, verifica se precisa de brigada, treina a brigada e está resolvido. Se for maior de 750 metros, é projeto técnico. E é muito importante vocês lembrarem que tem uma diferença gigantesca de trabalho de projeto técnico simplificado para projeto técnico. Vocês, no projeto técnico simplificado, é uma fase só, no projeto técnico completo, são mais, no projeto técnico, é um projeto mais completo, são mais fases, e vocês precisam colocar essas medidas de combate a incêndio em uma planta, precisa sinalizar, emitir RT de projeto, mandar para análise em São Paulo, se tiver, é muito importante isso aqui, olha só, basicamente não, vocês precisam fazer a planta de implantação com os arruamentos, tá? Esse aqui que eu queria até enfatizar. Tá bom, Cláudio, vai ser um projeto técnico. O que eu faço? Faz a planta baixa, coloca todos os detalhes que vocês precisam colocar de um projeto, lembrando que esse modelo está naquela aula de hidrante que vocês ainda não estão assistindo. Está disponível, mas que a maioria de vocês não assistiu. Está lá este modelo para vocês, tá bom? Este modelo com as principais informações tem que ter nota, quais notas tem que ter na folha 1, na folha 2, como exportar para DWF, está tudo lá. Assistam, por favor. Mas sobre o projeto técnico, o que precisa ter de um projeto técnico de um residencial horizontal? Vocês precisam fazer o arruamento, cara. Se não tem isso, se não tem no Google para ajudar vocês, vocês precisam fazer a planta de implantação e rachurar aqui a área que vocês vão estar regularizando. Aqui é o salão de festa e aqui é a guarita. Tá bom? Eu coloco, faço a somatória, faço o quadro de área, fazem tudo que precisa ser feito, responsável técnico, engenheiros e arquitetos, fazem tudo que precisa ser feito. Se você não é engenheiro ou arquiteto, contrate o responsável técnico, contrate o engenheiro, contrate um parceiro para fazer, conferir junto para você. Se você é projetista, desenhista, cadista, a mesma coisa, faz o desenho e passa para o responsável técnico conferir e assinar, que a responsabilidade será dele, tá joia? E aí fica isso aqui. E a edificação que você colocou aqui, no caso, a guarita e o salão de festa, você precisa fazer corte, fachada, meu amigo. Você precisa fazer o corte, área, fachada, medidas, tudo bonitinho. E aí, essa é a grande diferença do projeto técnico simplificado. Se você não colocou isso no preço, você vai ter que colocar. Você vai ter que renegociar isso com o seu cliente. Por isso eu queria fazer esse bate-papo, essa aula com vocês. Eu quero que vocês cheguem já para o cliente, vocês falando, olha, antes era CLCB e agora é assim que protege de acordo com a IT e tal. Cláudio, mas eu quero dar entrada sim, fulano, eu quero fazer um CLCB, vai que o bombeiro aceite. Ok, por conta de risco é sua, se comunicar, você vai perder a taxa, eu vou te cobrar tanto para fazer isso, depois mais tanto para fazer o seu projeto técnico. Eu quero que vocês estejam, vocês, meus alunos, tenham essa conversa com o cliente de vocês, combinado? Eu sei que a maior dúvida de vocês é essa aqui, Cláudio, mas é só 95 metros quadrados, ou às vezes é 15 metros quadrados, eu mesmo assim eu vou ter que fazer um PT, vou ter que fazer tudo isso que você está mostrando aqui, colocar isso numa planta, desenhar aqui só os 15 metros, 30 metros, 85 metros, 95 metros de área construída do salão e da guarita? Sim, vai ter que fazer, tá? Porque é item de comunique-se mesmo, tá bom? Eu queria mostrar um outro, deixa eu ver aqui um outro condomínio. Condomínio. Boa. Condomínio Village, cara, pode ser. Então, isso aqui é um condomínio gigantesco, olha só. Ele tem várias portarias, enfim, bem bacana. Vou dar isso como exemplo para vocês, cara. Basicamente, pessoal, ele é isso aqui, ó. Tá? E aqui nós temos a primeira entrada dele. Vai. Deixa eu só sair daqui e ver se eu consigo mostrar na rua para vocês lá. Bacana. Bom, isso aí. Olha só. Se eu for aqui, não vou conseguir entrar lá, é óbvio, né? Mas notem aqui. Aqui eu tenho uma guarita com duas
eu tenho uma guarita, neste caso aqui é uma guarita com sobrado, certo? São 2 pavimentos. Eu tenho então a guarita aqui de área construída. Se eu desconto ou não aqui essas outras áreas, para mim é irrisório. Já vou ter que apresentar isso aqui como um projeto técnico mesmo, mas depois nas aulas vocês lembram lá quais os itens que a gente pode descontar ou não no projeto, tá bom? Se tiverem dúvida, me chama. Mas notem, então isso aqui é um condomínio típico de que nós precisamos fazer a regularização como projeto técnico, tá? E possivelmente antes foi regularizado, se foi regularizado, tá? Foi regularizado como CLCB, porque era comum. Se vocês, eu não mostrei, né? Mas se vocês olharem aqui na consulta técnica, onde eu bato o martelo, onde o bombeiro bate o martelo, que deve ser apresentado o projeto técnico, ela é assinada 14 de junho de 2018. Ou seja, há 2 anos, há 1 ano e meio atrás, isso, 1 ano e meio atrás, tá bom? 1 ano e 6 meses, 7 meses atrás. Então, muitos AVCB, muitos CLCBs de edificações, maior parte das edificações dos condomínios não são regularizados porque eles acham que nem precisam fazer realmente o AVCB, tá bom? Mas só são regularizados mesmo quando a seguradora que vai prestar o condomínio aperta, o condomínio aperta, ou quando o condômino, o síndico, né, é um síndico profissional, ele já sabe que existe essa necessidade. Mas fora isso, a maior parte não está regularizada. Então, as que estão regularizadas, que estão vencendo, da última vez que eles fizeram como CLCB. Então, para eles, na cabeça deles, eles têm que fazer como CLCB realmente, novamente. E agora eles vão tomar uma paulada de você pedindo para eles planta de implantação, uma planta arquitetônica. Poxa, mas na outra não precisou nada disso. Foi só preencher um dado na cabeça do cliente, sempre assim, né? Foi só preencher um dado lá no computador, lá no Via Fácil e já emitiu a VCB rapidão. Mas dessa vez não vai ser. Vocês precisam fazer a planta arquitetônica. O que vocês precisam colocar na planta arquitetônica? Eu já falei, né? Coloca lá o salão de festa, a rachura, coloca todas as demais, o que você vai regularizar, coloca todos as demais, os arruamentos, todos os demais, todos os perímetros, a área total do terreno, a área total construída e principalmente a área total construída das edificações que você vai regularizar. Na prática, vai ser um projeto técnico, onde naquela situação nossa lá de 95 metros quadrados, somando a guarita, mas um salão de festa, você vai regularizar aqui total de área útil de 95 metros quadrados, tá bom? Mas a apresentação correta é projeto técnico, fechou? Por que é importante essa definição? Porque vocês vão estar dando um orçamento correto e não passando um orçamento de CLCB, sendo que é um projeto técnico, onde precisa de plantas arquitetônicas e mais documentações, RTs. Cláudio, o memorial básico de construção, preciso fazer? Precisa, mas calma o seu coração, é só ir lá, pegar o modelo, modelar, e se tiver dúvida no preenchimento, me chama ou chama os demais professores que a gente te orienta. E só relembrando, tudo isso está para vocês no final da parte 1 da aula extra que eu passei para vocês sobre hidrantes, tá bom? Todo o material, baixem lá todos esses materiais, mas não chegue lá, eu sei que aluno tem mania de chegar e só baixar o material. Não baixe somente esse material, assista a bendita aula, porque ela tá massa, tá bem completa, com muitas informações práticas, sem ficar lendo apenas instrução técnica, combinado? Teve dúvida, me chama aqui, só concluindo então, para a gente, preciso mesmo que vocês fiquem essa informação definida na cabeça de vocês. Um residencial não precisa, residências unifamiliares, não precisa de projeto perante o Corpo de Bombeiro, não precisa regularizar perante o Corpo de Bombeiro, só vai regularizar perante o Corpo de Bombeiro quando tiver guarita e salões que são de uso comuns, como saunas e salões de festas. A partir daqui, eu deixo de ter residências unifamiliares e passo a ter edificações mistas. E aí sim, eu preciso apresentar o projeto perante o Corpo de Bombeiro. Se a somatória de todas as áreas, incluindo as residências, forem menor de 750 metros, é projeto técnico simplificado. Se a somatória de todas as residências a guarita e o salão de festa for maior de 750 metros, é um projeto técnico, mesmo que seja para regularizar 15 metros de guarita, tá bom? E vocês precisam apresentar, então, a planta de implantação, planta mostrando, rachurando qual é o local, qual é a guarita, qual é o salão de festa, e com todos os detalhes, planta baixas, cortes, fachadas,
e memoriais necessários para um projeto técnico. Por isso, sabendo disso, cobrem corretamente ao prestar este serviço. Combinado? Bom demais falar com vocês. Eu já falo já para vocês no grupo qual vai ser a aula de amanhã. E vamos que vamos, pessoal. Precisou, estou à disposição.